Bom dia, jacarezada. Nós vamos falar de um assunto muito sério e que eu já vinha comentando com vocês há um certo tempo. O que eu estou querendo dizer? Vocês sabiam que o Lula e o PT estão super preocupados com a velocidade da ação do Bolsonaro no STF? Vocês sabiam disso, sim ou não? Pois é, vocês não sabiam, né, Ronaldo, Vladimir? Eu vou explicar para vocês. Bateu um desespero no Lula e no PT. Eles estão desesperados. Mas não sou eu que vou contar essa história para vocês. Quem vai contar essa história para vocês é o Burrol. E olha que de esquerda, Lula, o Burrol entende, né? Porque o portalzinho esquerdista. Eu vou vir aqui e vamos pegar aqui no Burrol a notícia que eles mesmos publicaram. Vamos lá. Olha só essa manchete. Saiu na Folha de São Paulo, tal da Mônica Bergamo. Olha isso aqui, ó. PT vê pressa de Moraes em prender Bolsonaro como chance para a direita se reorganizar contra Lula. O que está acontecendo? Olha só o que ela fala aqui, Mônica Bergamo. Atrás das grades, o ex-presidente não conseguiria manter força da liderança. Tarcísio despontaria na sequência como amplo favorito. De cara eu já desminto, né, esse subtítulo. Bolsonaro, se por um acaso eles caírem na besteira de prender o Bolsonaro, Bolsonaro vai ficar gigantesco. Como eu havia dito para vocês há cerca de 2 anos e meio atrás. Que eu falei para vocês que se prendessem o Bolsonaro ou se tornassem Bolsonaro inelegível, Bolsonaro iria ganhar uma força enorme. E vocês estão comprovando isso. Assim como eu disse que toda perseguição a Bolsonaro e tornar Bolsonaro inelegível iria criar diversos outros Bolsonaros, na live chamada Hidra de Lerna. Então isso já foi alertado por mim lá atrás, que se por um acaso eles caíssem nessa besteira, eles iam tornar Bolsonaro cada vez mais forte. E é isso que eles sabem de fato e que está escondido aqui no subtítulo. Mas eu vou mostrar para vocês qual é a outra parte que a cola aqui mostra. Olha isso. Dirigentes do PT estão preocupados com a rapidez com que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, comanda o julgamento de Jair Bolsonaro. Eles enxergam no ritmo uma chance para que a direita brasileira possa se reorganizar em torno de outro candidato capaz de vencer Lula em 2026. Não é isso somente que está deixando eles preocupados. Eu vou explicar. Além disso, existe uma preocupação porque está nítido e notório que não existem motivos para prender Bolsonaro. E segura que eu vou trazer uma outra reportagem na mesma sequência, mostrando isso para você. Olha só, vamos colocar um pouquinho mais para a gente entender o que a Ursona está querendo. Prato quente, ela coloca. Na análise do partido, do PT, se Bolsonaro fosse preso apenas em meados de 2026, próximo da eleição, ele conseguiria manter a força incontrastável de sua liderança e, portanto, o controle absoluto sobre a escolha do candidato da direita que disputará com Lula. E seguramente escolheria alguém da própria família, Eduardo Bolsonaro ou Michele, para a missão. Prato 2. As chances de Lula vencer uma disputa contra qualquer um dos dois seriam maiores, dada a rejeição que o sobrenome Bolsonaro provoca em ambos os setores da sociedade. Será? Basta verificar a última pesquisa da Quest para vocês verem que quem tem a menor rejeição entre os candidatos é Michele Bolsonaro. Olha só que coisa curiosa. Eles nem se apegam à última pesquisa para verificar que a Michele Bolsonaro ela carrega uma baixa rejeição, principalmente se comparado ao Eduardo Bolsonaro e ao próprio Jair Bolsonaro. Portanto, mais uma mentira da senhora Mônica Bergamo. Fora do jogo. Caso o Bolsonaro seja preso até outubro deste ano, que é a data que eles estão dando como certa que Bolsonaro vai ser, o quadro muda totalmente. Na visão do partido e de outras legendas, o ex-presidente estará definitivamente fora do jogo e, com isso, não terá força suficiente para se manter no comando do processo sucessório até meados de 2026, quando o candidato da direita será escolhido. Seguirá a maior liderança da direita, mas terá que negociar. Depois da detenção, os pré-candidatos da direita entrariam em guerra, mas com tempo suficiente para chegar a um consenso até 2026, com um deles impondo a preferência sobre os outros. O preferido. Neste quadro, o governador de São Paulo desponta como preferido absoluto, embora diga que não é candidato de forma alguma. A pressão sobre ele, inclusive do setor privado, que rejeita Lula, passaria a ser irreversível depois da prisão do ex-presidente. Com Bolsonaro afastado definitivamente das urnas, Tarcísio poderia virar candidato sem risco de parecer um traidor para os eleitores bolsonaristas. Além disso, ele teria maior facilidade do que todos os outros pré-candidatos para conseguir apoio da família Bolsonaro, que poderia pedir em troca a promessa de que o patriarca da família seria indultado assim que Tarcísio tomasse posse na presidência da República em 2027. Para os dirigentes do PT, ouvidos pela coluna, Alexandre de Moraes e a maioria dos outros ministros do STF têm uma excelente relação com Lula, mas não estariam confiantes de que ele pode vencer o bolsonarismo em 2026. Como é que é, Mônica Bergamo? Meus amigos patriotas, meus amigos do Crocodilo Reaça, eu tô lendo isso aqui, eu vou ler novamente. Para dirigentes do PT, ouvidos pela coluna, e isso não tem a menor sombra de dúvida, que o que eles mais fazem é estar junto com o PT. Alexandre de Moraes e a maioria de outros ministros do STF têm uma excelente relação com Lula. Ah, vá! Não, ninguém sabia disso. Mas não estariam confiantes de que ele pode vencer o bolsonarismo em 2026.
olha isso. Os ministros do STF, como eu venho falando para vocês e eu falei na live anterior do Jacaretanga, e quem não conseguiu entender, viu? Os ministros do STF estão desesperados porque eles já sabem que Lula não vence. E o que eu havia dito para vocês? Que se Lula não vencer, o STF cai junto. Mas calma que eu vou fazer a análise. E prefeririam tirar Bolsonaro logo do jogo para que a direita possa construir uma candidatura considerada menos adversa à corte. A família Bolsonaro não esconde que um de seus projetos é promover o impeachment de Moraes caso voltem ao poder. Vamos lá. Bolsonaro estava reunido onde e com quem antes de ir ao depoimento no STF e enfrentar Alexandre de Moraes na Cova dos Leões? Me responda. Com quem Bolsonaro estava reunido? Vamos lá. É importante que vocês pensem nisso. Com Temer? Não. Ele estava reunido com Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes, aonde Temer, Kassab, os advogados de Bolsonaro foram todos conversar com Bolsonaro. Portanto, Bolsonaro está aguardando ser preso para fazer uma negociação com Tarcísio sobre um possível indulto, impeachment de ministros do STF. É isso que eles querem convencer a gente? Eles querem convencer que Bolsonaro, ainda que preso, não vai ter força política, não vai ser ninguém, vai estar isolado. É isso que eles querem convencer? Algum de vocês aí cai nessa história e nessa lorota? Primeiro que o próprio Valdemar da Costa Neto acabou de deixar aberto, e olha só o que eu vou falar para vocês, hein? Segura aí, que eu vou trazer fofoca de bastidores para vocês que ninguém trouxe, tá? Primeiro, que o Valdemar da Costa Neto deixou claro que o Tarcísio seria muito bem-vindo ao PL para ser candidato pelo PL à presidência da República. Se isso vier a acontecer, há uma chance enorme de o Tarcísio, com o apoio do Bolsonaro, vir para o PL para fazer uma eleição avassaladora. Segundo ponto, quem é que pode amenizar a situação do STF? É o presidente da República? Quer dizer, então, se for Tarcísio, Ratinho, Caiado, Milk Mello aí do Rio Grande do Sul, esses caras todos é que aliviariam a barra do STF? Se não me engano, é o Senado Federal que tem essa autonomia. E se por um acaso nós tivermos efetivamente, parem e pensem, se nós estivermos efetivamente com um Tarcísio concorrendo, Michele, Eduardo, Flávio e até o Carlos Bolsonaro poderiam compor o Senado em 2026, certo? É isso? Quer dizer, então, que se Tarcísio sair como presidente, nós teremos efetivamente Michele, Flávio e Eduardo como fortíssimos candidatos ao Senado. E possivelmente até o Carlos Bolsonaro poderia ocupar uma vaga, se transferindo seu domicílio eleitoral antes de abril de 2026 para qualquer estado da federação. Eu vou dar um exemplo. Se ele quiser sair por Mato Grosso do Sul, meu estado, vocês acham que o Carlos Bolsonaro não ganha? Se ele quiser sair por Rondônia, você acha que o Carlos Bolsonaro não ganha? Se ele quiser sair por Roraima, você acha que ele não ganha? Você acha que Carlos Bolsonaro, carregando Bolsonaro no nome, se ele escolher um determinado estado que esteja com necessidade de ter um nome de direita, mas que tem um nome de direita não tão forte assim, mas que você acha que ele não ganha a eleição? Tem idiota que acha isso. E vocês acham que Renan Bolsonaro não poderia representar o clã Bolsonaro juntamente com Carlos, se ele não quiser sair ao senador, na Câmara dos Deputados, tendo 2 Bolsonaros na Câmara dos Deputados? Vocês acham que isso não é possível? E o PT não está sabendo disso. A senhora jornalista acha que os dirigentes petistas não estão, que não passa nem o Wi-Fi com isso que eu estou falando para você. Mas, e se, é só uma hipótese, Tarcísio viesse pelo PL, por qual motivo ele viria? Vocês estão sabendo do rolo do MDB com republicanos? Eu volto a repetir. Vocês estão sabendo do rolo do MDB com republicanos? Sim ou não? Então deixa eu contar uma historinha para você. União Brasil não se juntou com o PSL e eles não formaram, olha, União Brasil não, o Democratas não se juntou com o PSL, não formaram um novo partido chamado União Brasil. E a União Brasil não se juntou com o PP para fazer uma federação? Sim, né? Muito bem. A mesma coisa está sendo cogitado dentro do Republicanos com o MDB. De ambos os partidos se juntarem e formarem uma federação. E por que eles estão querendo fazer isso? Porque eles estão fragilizados em relação ao fundo partidário eleitoral. Como assim, Kleber? A federação do União Brasil com o PP vai ter acesso ao maior fundo partidário eleitoral e a garantia de ter prerrogativas numa futura eleição à Câmara e ao Senado. Com isso, te dá mais cargos na Câmara e no Senado. Vocês sabiam que isso leva em consideração, gente? Até, explicar isso para vocês, até, acredite se vocês quiserem, o tamanho da sala da liderança do partido na Câmara dos Deputados. Vocês sabiam disso? Que o partido ou a federação que tem a maior bancada tem direito à maior sala e à melhor sala de liderança na Câmara dos Deputados? Eu estou falando só de espaço. Vocês sabiam que eles teriam direito a inúmeros cargos de vice-líder
Você sabia disso? Um líder e diversos vice-líderes. Ah, Kleber, mas o que isso muda? Vocês sabem quanto que está previsto para ser colocado no orçamento em emendas partidárias para que um deputado federal tenha direito a escolher para onde vai mandar essa emenda em 2026? 2027, no caso? Isso tudo está em jogo e ninguém explica a você. Mas eu vou explicar. Hoje, um deputado federal ganha cerca de 36 a 39 milhões de reais em emenda. Se ele é vice-líder, ele tem 50% a mais desse valor. E se ele é líder, ele tem o dobro. Você já imaginou a força que tem um líder e um vice-líder partidário? A força financeira, porque esse dinheiro ele vai destinar para a sua base eleitoral. Então, se você é um vice-líder de um partido, como o PL, você tem mais direitos a emendas. Sim, eu já falei, Luciano. Eu já falei isso lá atrás. Então, para vocês verem que a disputa vai muito além do que vocês imaginam. Vai muito além da eu não gosto de fulano, porque toda live tem isso. Ai, mas se for fulano eu tenho nojinho, eu não gosto. Se for cicrano, ai, eu não gosto. Para você dizer o que é melhor ou não, você tem que ter conhecimento, você tem que saber como é que a bagaça funciona. Então, voltando para explicar para vocês, existe aí uma possibilidade, eles estão estudando, uma união entre o Republicanos e o MDB, e aí não haveria espaço para o Tarcísio nesse novo partido. Por isso o Tarcísio migraria para o PL. E por que não haveria espaço para o Tarcísio? Porque ambos os partidos, em regiões distintas do país, têm seus interesses políticos partidários e que são antagônicos aos interesses do Tarcísio de Freitas até no próprio estado de São Paulo. Entenderam? Quer um exemplo? Na Bahia. Na Bahia, o Republicanos quer apoiar o ACM Neto, ou governo do estado. Mas existe um problema, porque o MDB está dentro do governo do atual governador da Bahia, com a vice-governadoria. E aí haveria um conflito de interesses. A mesma coisa ocorre no Espírito Santo. E a mesma coisa ocorre em diversos outros estados. Então eles estão em pé de guerra para conseguir se acertar nesse sentido. Com alguns caciques partidários que fazem parte desses partidos já falando em abandonar a legenda, ou as legendas, tanto o MDB quanto o Republicano. Então essa dança de cadeiras, ela é importantíssima para a eleição de 2026. E é justamente por isso que eu tenho que explicar para vocês, eu insisto em dizer sempre, essas lives técnicas, elas são chatas. Mas elas são importantes para vocês entenderem. Por isso que é importante vocês deixarem o like e compartilharem. Então vamos voltar ao cenário. Prendam Bolsonaro. Ah, o PT gostaria que o Bolsonaro fosse preso em junho de 2026, porque assim ele não teria tempo de formar... Se isso acontecesse, vocês já imaginaram o clamor nacional às vésperas das eleições? Só sairia isso em todas as manchetes de jornais. E os candidatos da direita passariam a ter espaço nas reportagens que hoje não tem. Ou vocês já viram o Nicolas dando entrevista para a Globo News toda semana, mas toda semana tem um dirigente do PT ou alguém do governo dando entrevista na Globo News. Ontem tinha uma secretária do Ministério da Justiça, sei lá, todo dia CNN, Globo News e outras emissoras dão espaço para a esquerda, mas tiram espaço da direita. E aí você teria um clamor popular. Portanto, não cola essa análise. Ah, mas se prenderem Bolsonaro agora, vai abrir espaço para que se tenha uma articulação. Essas articulações já foram feitas, elas já estão colocadas e as alternativas já foram postas. Óbvio que existe muita coisa em negociação, mas uma coisa que não está em negociação. Qualquer candidato que queira o apoio da direita vai ter que colocar o projeto da anistia, que eu sempre disse que só passaria no novo Congresso, vai ter que colocar o projeto da anistia, vai ter que colocar indulto a Bolsonaro e vai ter que colocar impeachment de ministro do STF e passar a limpo todas essas atrocidades que nós estamos vivendo no Poder Judiciário brasileiro. Senão, não vai ter apoio da direita. Não adianta querer fabricar um candidato de centro que não tem como ganhar sem a direita brasileira, sem Bolsonaro. E é por isso que vocês vão começar a ver uns e outros aí dando flechada em Bolsonaro, querendo, olha, porque o Bolsonaro isso, o Bolsonaro aquilo. Então nós estamos explicando para vocês os bastidores que ninguém está explicando. Com um detalhe. Vai ressurgir um partido de direita. Que eles não estão considerando ainda. E esse partido vem forte. E por que eu estou afirmando isso? Porque falta legenda. E as pessoas não estão percebendo isso. Está faltando legenda. Como assim, Kleber? Eu já expliquei em outra live e vou voltar a explicar para vocês. Quando você faz, essas federações partidárias e junta dois partidos, esses dois partidos que antes teriam duas legendas para concorrer, terão uma única legenda. Exemplo, vou dar exemplo. Estado de São Paulo são 70 vagas para a Câmara Federal. No caso, União Brasil e PP teriam cada uma. Eu vou atender uma ligação ao vivo aqui para vocês. Só um minutinho. Alô? Fala, meu amigo, posso te colocar ao vivo aqui só para ouvirem sua voz? Então eu estou ao vivo aqui, eu estou no microfone que é meio ruim aqui, mas eu vou colocar aqui a minha caixinha de som. Não vou falar o seu nome. E eu tenho certeza que você me ligou para me dar aquela notícia que eu estava te perguntando ontem, é isso? É isso? Sim. Então tá bom. Meus amigos.
Pode falar. Muito boa tarde, né? Bom dia no Brasil ainda. Aqui o jornalista Oswaldo Eustáquio, do Alto Exílio da Espanha, para, em primeira mão, trazer uma grande notícia que o governo da Espanha, a Justiça da Espanha, sepultou o meu processo de extradição aqui e arquivou o meu processo. Essa informação eu tive pela imprensa, eu ainda não tenho o documento oficial, mas já tenho a confirmação do meu advogado, estou esperando esse documento, mas no canal aqui do Kleber, meu amigo, para Jacarezada, eu trago em primeira mão, porque essa é a primeira grande vitória dos tribunais internacionais contra o STF, contra o Judiciário, contra Alexandre de Moraes, contra Lula, contra o governo Lula que pediu a minha extradição. Ou seja, nós vencemos o governo do Brasil, o Judiciário brasileiro e o Estado espanhol, que também queria a minha extradição. E eu tô louco para contar tudo isso, Kleber, tudo isso com detalhes para esse teu povo da Jacarezada. A gente podia marcar aí um dia para falar sobre isso, porque essa pode ser uma jurisprudência para salvar o Bolsonaro, porque o mundo agora reconhece que é uma perseguição no Brasil. Veja só, meu amigo Eustáquio, você está ao vivo aqui, o pessoal está mandando um abraço para você. Está conseguindo me ouvir, Oswaldo? Te ouço bem, te ouço. Você está ao vivo aqui agora, nós estamos no Crocodilo Reaça, não estamos no Jacaré nesse exato momento, né? Mas nós já estamos chegando a quase 3.000 pessoas on time aqui nesse exato momento, nessa manhã no Brasil ainda. E essa notícia é muito boa. E eu quero convidar você aqui em primeira mão, todo mundo ouvindo. Foi surpresa porque você me ligou, eu atendi, eu já estava ao vivo e coloquei você aqui ao vivo para o pessoal ver e ouvir, né? Porque eu estava falando aqui, Oswaldo, que agora vão aparecer os verdadeiros aliados do presidente Bolsonaro, as pessoas que sempre estiveram trabalhando nos bastidores sem aparecer e às vezes que não tiveram tanta importância e tanto valor. E a gente sabe da sua luta, eu acompanhei sua luta do começo ao fim, né? Desde lá de Brasília e tudo mais. Então eu quero dizer que eu fico muito feliz que ontem nós conversamos à noite, o pessoal não sabe disso, e fico muito feliz de você ter entrado ao vivo na hora que eu estava em live aqui. E quero desde já te convidar para que quando você tiver com a sentença na mão, a gente organizar aqui e eu vou fazer diretamente com você uma transmissão, com você ao vivo, lá no Jacaretanga, para você contar essa história dessa jurisprudência e eu vou fazer também análise para o pessoal de como isso pode vir a favor do presidente Bolsonaro. Você topa? Fechado então, vai ser em primeira mão. Jacarezada, um abraço para vocês. Eu amo vocês, tô com saudade de vocês e logo a gente vai ter essa sentença na mão. Um abraço do jornalista Oswaldo Eustáquio. Um abraço, Oswaldo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Vocês estão recebendo essa notícia em primeira mão e eu vou dizer uma coisa para vocês. O governo brasileiro saiu derrotado. Lula foi derrotado nessa sentença. Eu quero mandar um abraço a todos eles, porque são bravos brasileiros, pessoal, que às vezes vocês não sabem do que está acontecendo. Então essas articulações, as coisas de bastidores, o que está acontecendo na Itália agora com a Zambelli, o que está acontecendo na Espanha, o que está acontecendo em Portugal com o nosso amigo Sérgio Tavares, a gente está o tempo todo em comunicação. Então eu estou trazendo aqui a informação para vocês em primeira mão. O Oswaldo entrou em contato comigo porque eu liguei ontem falando para ele, falando, Oswaldo, tá saindo rumores aqui e tal, etc. Assim, Kleber, eu recebi, mas não tenho ainda a decisão na minha mão. E agora ele acabou de me ligar para me confirmar que é verdade sim. E é incrível, né? Como que determinados veículos como o Globo conseguem saber através do governo, porque o governo foi informado. O governo, a chancelaria brasileira foi informada que, ó... E agora eu tô louco para ver como é que a imprensa brasileira vai lidar com isso, porque a mesma coisa vai acontecer com a Zambelli na Itália, a mesma coisa vai acontecer aqui nos Estados Unidos com o Alan dos Santos, que já aconteceu e vai continuar acontecendo com tantos outros. O mundo inteiro sabe hoje que há perseguição política no Brasil. Vocês entenderam? Então, nós estamos aqui no Crocodilo Reaça, realmente, eu fiz a live pelo Crocodilo, que eu tinha acabado de fazer uma no Jacaré, e foi surpreendido. Mas isso foi bom para que vocês vejam que existe sim diálogo entre todos esses atores que vocês vejam, mas nunca um gabinete do ódio, são todos independentes. São todos independentes. Então eu converso com o Fábio Tom, mas o Fábio Tom faz o trabalho dele muito brilhante, do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, assim como eu faço o meu do jeito que eu quero, da maneira como eu quero, assim como todo mundo faz o seu trabalho do jeito que quer. E eles acham na cabeça de desmiolada deles que existe um grande esquema, que tem o Carlos Bolsonaro numa sala e 500 computadores com todo o gabinete do ódio funcionando. Vocês estão vendo como é que as coisas realmente se dão e como elas realmente funcionam? Então vocês vão ter muita novidades. E como eu disse com vocês, não estou afirmando nada, mas vocês vão ter algumas novidades. Por quê? Quando eu disse para vocês que não existem legendas suficientes, muitos atores políticos, muitos nomes novos que estão surgindo, nomes, lideranças regionais que muitos de nós não conhecemos no dia a dia, mas essas pessoas estão surgindo forte para 2026. Essas coisas estão surgindo fortíssimas para 2026. Alguém aqui citou a Lei Magnitsky, mas além da Lei Magnitsky, existe o processo aqui em Tampa, que a qualquer momento pode ter uma decisão, e quem entrou com o processo em Tampa foi a Truth Social, a rede social do Trump, e
o Rumble. Existe o processo do Felipe Martins aqui em Orlando, na Corte de Orlando. Tudo está correndo nos bastidores. Só que o pessoal é ansioso. Todo mundo acha que aperta um botão e resolve. Tudo acontece da noite para o dia. Não é assim. Nós temos um árduo caminho. Eu sempre fui honesto com vocês, dizendo que nós tínhamos um deserto para atravessar. Mas a Terra Prometida está logo ali em 2026. E nós vamos chegar lá. Nós vamos trazer o Brasil de volta. Nós vamos fazer com que o Brasil volte novamente a crescer. Que a gente volte a respirar. Que a liberdade seja respeitada no Brasil. Então, eu trouxe para vocês aqui informações que muitos de vocês não têm. Marisa Perlon, a respeito da censura, eu falei agora há pouco, fiz uma live de 1 hora no Jacaretanga falando a respeito disso. Então, eu sugiro a vocês que não viram ainda, que vejam, né, a live que eu fiz lá no Jacaretanga e que acompanhem as redes sociais. Eu sei que muita gente não consegue ver ao vivo por conta de trabalho, por conta de muitas coisas que estão acontecendo. Como fala em Eclesiastes 3, tudo no tempo de Deus. E o que eu quero que vocês tragam de lição nessa live, nada é por acaso. O jogo político é muito mais pesado do que as pessoas pensam. Então as pessoas pensam que a política é como ir no Maracanã assistir um jogo do Fla-Flu. Não é isso. Não é você ir no Morumbis assistir um jogo de São Paulo e Corinthians. Não é isso. É muito além disso. Então, essas peças de xadrez estão sendo jogadas e nós temos liderança. E essa liderança que nós temos, ela é muito importante. E só para dar uma dica para vocês que estão tudo curioso aí, todo mundo aí discutindo questão de partido, agora vai começar, né, o pessoal falar A, B, C, T, só para dar uma dica para vocês. Ninguém até agora acertou o nome, para falar para vocês. Ninguém acertou o nome, ninguém acertou a direção, ninguém acertou nada do que vocês falaram até agora. Tá todo mundo perdido. Então já fica a dica para vocês não terem que se estapear aí, nem se tabelar. Mas eu gostei muito, acho que foi muito importante essa ligação ao vivo aqui com vocês, e a gente vai continuar dentro dessa caminhada fazendo esse trabalho de bastidores que muitos não conseguem entender que existe. Aí vem a resposta, né, daquela pergunta no começo. As pessoas, às vezes, elas ficam ansiosas, né? E falam assim, poxa, Kleber, você não apareceu em live. Eu recebi um monte de cobrança hoje. Pessoas me mandaram de manhã cedo, eu estava em live no Jacaretanga, e as pessoas me mandando, mas Kleber, você tem que falar isso em live. Eu falei assim, mas eu estou em live. As pessoas me cobram, você tem que falar, mas eu estou em live. E as pessoas não entendem que a gente não fica aqui só papagaiando para vocês, falando que nem papagaio, repetindo notícia. Eu quero perguntar sinceramente a cada um de vocês. Ficou demonstrado que existe muito trabalho de bastidor? Vocês acabaram de ver isso agora, ao vivo. Deu para perceber agora? Eu acho que agora vocês conseguiram entender que o meu trabalho ele vai muito além de ficar lendo notícia, tá? Então eu sei e reconheço que é muito importante a gente ler notícia, falar de Mortadela Lima, fazer lives engraçadas, atingir o público. A informação, ela tem que chegar. A informação é importante, cada agente é importante dentro desse tabuleiro de xadrez. Só que é importante que as pessoas saibam que existem outras coisas além de você ler a notícia, se informar e tá. Então, olha só como é um trabalho árduo. Você tem que saber tudo o que está acontecendo, praticamente em tempo real, porque nós somos um dos poucos canais que nós não temos horário para entrar ao vivo, mas é importante que vocês saibam que existe muito trabalho e é por isso que eu fico mais à vontade. Então eu tenho que estar o tempo todo informado do que está saindo nas notícias, ao mesmo tempo eu tenho que estar fazendo as articulações, tenho que estar nos bastidores das questões das articulações políticas, conversando com pessoas do cenário político. Fica aí a dica para vocês e desde já eu quero agradecer a presença de todos. Fiquem todos vocês com Deus. Até o próximo vídeo live. Tchau, tchau, pessoal.